Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí entrando na nossa 15ª aula, já estamos caminhando para o final da maratona de marketing, né? E o tema hoje é um tema bem legal, que precisa ficar bem entendido, porque ele é importante e vai fazer diferença no negócio de vocês, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre marketing de diferenciação. Vocês já ouviram falar desse tema? Acredito que não. Né? Não é um tema que é muito falado, mas é um tema que é muito utilizado, ele é muito colocado em prática e quem não é da área, obviamente, não consegue perceber isso nas mídias sociais ou na internet de uma forma geral. Tá? Mas é uma estratégia de marketing, né, que ela está sendo muito utilizada, tá bom? Então é importante a gente entender alguns detalhes, é coisa simples, não é nada muito além do que a gente vem falado aqui nas aulas, mas é importante a gente entender porque é sair dessa aula aqui e já começar a colocar em prática, tá? De uma certa forma, a gente já vem trabalhando isso, eu já venho direcionando vocês nas aulas para que a gente trabalhe esse marketing de diferenciação, tá? Mas hoje é importante a gente entender o conceito para começar a perceber algumas diferenças, tá? Então, marketing de diferenciação nada mais é do que uma estratégia de divulgação que torna a sua marca reconhecida ou conhecida por algumas características específicas, tá? Por algumas particularidades. Né? Lembro que eu venho falando com vocês há várias aulas sobre a gente se posicionar acima da concorrência, né? Nada mais é do que a gente fazer com que a mídia, né? Com que as pessoas, com que o público olhe para o nosso negócio ou olhe para o nosso serviço com uma visão diferente, tá? Então é por isso, gente, por isso que eu falei que a gente já vem trabalhando de uma certa forma, tá? E por que isso é importante, né? Porque a gente precisa ser diferente da concorrência, né? E porque o marketing trabalhado dessa forma, ele traz algumas vantagens que são muito importantes para a gente, né? Quais vantagens? Né, que ele traz. A diferenciação, ela traz credibilidade para o nosso negócio, tá? Porque o nosso posicionamento ele vai ser diferente. Ele traz credibilidade, ele ajuda a gente a trabalhar a autoridade, tá? Ele desperta a lealdade dos consumidores. Tá? E aí a gente já falou algumas vezes, o que é mais importante? Eu prospectar cada vez mais ou eu prospectar e reter cada vez mais? Obviamente que eu prospectar e reter, né? Porque o custo para eu poder reter e manter um cliente, ele é muito menor do que eu tiver que sempre estar trazendo um cliente novo, tá? Então esse marketing de diferenciação, ele vai ajudar a gente a trabalhar isso, tá? Porque a gente vai ter algumas particularidades que a gente vai evidenciar nas mídias sociais ou onde qual canal que a gente estiver utilizando, tá? Pode ser no nosso site, pode ser no nosso blog, pode ser nas mídias sociais, pode ser no canal do YouTube, a gente tem pessoas aqui que trabalham com canal do YouTube, né? Então a gente precisa ter esse foco, tá? Vamos lá, então como que eu faço isso? O que eu tenho que fazer para conseguir trabalhar esse marketing de diferenciação? A gente tem algumas dicas, alguns pontos que a gente precisa desenvolver, a gente precisa se atentar e aí esse trabalho, né, essa construção, ela se torna muito mais fácil do que parece quando a gente explica de forma técnica, tá bom? Então vamos lá. Então assim, a gente precisa apostar na segmentação. Lembra que a gente já falou em algumas aulas para trás aí sobre a importância de segmentar? Né, de trazer o público que de fato tem interesse no nosso produto, no nosso serviço, né, a gente falar para quem quer nos ouvir, não é isso? Lembra que eu falei em algumas aulas também que assim, as pessoas confundem muito a questão de Instagram, por exemplo, né? Eu tenho que ter muito seguidor, né? Não adianta você ter muito seguidor se o seguidor ele não está ali para poder ouvir aquilo que você está apresentando. Né? Então a gente tem que ter um público segmentado. Então é melhor você ter menos seguidores, mas você ter seguidores que de fato querem consumir o conteúdo, consumir a informação que você está trazendo e consumir o produto que você está vendendo, tá bom? Então é importante para trabalhar o marketing de diferenciação a gente ter um público segmentado, tá? Por quê?
Porque a gente precisa dividir esse grupo segmentado em pequenos grupos de pessoas, tá? Com características em comum, né? Então vamos lá. Meu público segmentado, eu vou ter vários tipos, várias personalidades diferentes lá dentro desse público, né? Digamos assim, acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem, né? Então eu pego meu público que já é segmentado e eu divido em pequenos grupos, né, que tem algumas características em comum, né? Por quê? Com isso, você vai impactar cada pequeno grupo com uma informação e com uma abordagem assertiva. Então, o público segmentado que você tem, o que você vai fazer? Você vai falar com os pequenos grupos de maneira assertiva. Então, o mesmo produto, eu posso produzir diferentes tipos de propaganda para trabalhar o meu público segmentado. Ficou claro? Se não ficou claro, depois vocês me perguntam que a gente volta a detalhar um pouco mais disso. Mas no final das nossas aulas, da nossa maratona, a gente vai ter uma aula sobre persona, tá? Guardem esse nome aí. Se alguém quiser, já começa a pesquisar alguma coisa. Quando a gente aprender sobre persona, vai ficar mais fácil ainda a gente trabalhar essa segmentação de público, tá? Então esse era o primeiro ponto, a segmentação, a gente entender que dentro da segmentação eu vou ter vários grupos diferentes, tá bom? Entenda o seu posicionamento diante do mercado. Qual é o seu posicionamento? Vocês já sabem? Qual é o posicionamento da sua empresa? Vocês já sabem, né? A gente precisa saber, tá? Isso tem que estar bem definido pra gente. Pode ser que a gente ainda não tenha conseguido definir muito bem para o nosso público, mas para a gente tem que estar bem definido, tá? Por quê, gente? Porque a gente precisa ter uma estratégia de diferenciação perante o mercado, né? Se eu não sei qual que é o meu posicionamento, se isso não está claro para mim, eu não vou conseguir me diferenciar. Tá? Então é importante a gente perder um tempo nesse entendimento aí, nessa autoavaliação, né, da gente, ou do nosso negócio, ou do nosso produto, tá? Qual que é o meu posicionamento e o que eu tenho que fazer para poder me diferenciar, né? Para poder me posicionar acima da concorrência, que é o que a gente vem falando, tá? Invista em conteúdo e se torne uma referência, né? O objetivo da gente tem que ser se tornar referência, tá? Porque uma vez que a gente se torna uma referência, a gente investe menos em publicidade, por exemplo, né? Porque os nossos clientes, eles passam a fazer a nossa publicidade, né? Então, ao invés da gente procurar o cliente, são os clientes que vão nos procurar, né? Então isso a gente constrói como? A construção de identidade, de autoridade, né? Então assim, é importante a gente investir na criação de conteúdo, tá? A gente já teve aulas aqui falando como criar conteúdo, como é que eu trabalho. A gente aqui na Maratona ainda vai ter mais uma para poder ajudar vocês aí na criação de publicações, acho que vai ajudar vocês, tá? Mas é importante entender o crescimento do negócio de vocês, o crescimento das empresas, elas passam pelo investimento em criação de conteúdo, tá bom? E a última coisa, que eu preciso fazer é inovar. A gente sempre tem que estar inovando, qualquer que seja a nossa área de atuação, qualquer que seja o nosso ramo de trabalho, nosso tipo de empresa, a gente precisa inovar, né? Já falei algumas vezes que tem muita gente fazendo a mesma coisa, né? Domina o mercado quem se posiciona diferente e quem está sempre trazendo inovação, porque hoje as coisas mudam muito rápido, né? O mercado ele mudou demais, a característica do consumidor ele mudou demais, está tudo muito rápido, as pessoas gostam de novidade e as novidades elas ficam para trás muito rapidamente, porque um lança uma novidade hoje, outra empresa vai lá e lança outra amanhã, né? Então a gente precisa se preocupar com isso também. É possível inovar em qualquer ramo de atuação. O que a gente precisa fazer para entender como eu posso inovar é avaliar, né, o nosso setor de atuação, é avaliar como que a gente tem trabalhado e a gente olhar o nosso público.
Muitas pessoas se esquecem que se diferencia quem observa o público. Lembra que a gente falou, a gente está relembrando várias coisas que a gente aprendeu, né? Numa das primeiras aulas eu falei para vocês que a gente precisa entender qual é a dor do nosso público. Né? Vocês já sabem qual é a dor do público de vocês? É nessa observação do nosso público é que a gente vai tirar o que está faltando e aí a gente vai conseguir trazer inovação para o nosso público, tá bom? Espero que tenha contribuído aí com o dia de vocês. Até a próxima aula. Um beijo!